Oi pessoal, tudo bem? Sabe quando você percebe que deveria ler mais e ler melhor? E aí você fica perdido porque você começa a perceber também que tem muita coisa a se ler e você não sabe por onde começar nem o que fazer? A proposta de hoje é realmente essa: saber como começar, como aproveitar o tempo da leitura de forma agradável, lendo com qualidade, lendo melhor, ok? Aguarda aí. Então, galera, hoje eu trago para vocês esse livrinho aqui, ó, Literatura Brasileira, Modos de Usar, do Luiz Augusto Fischer. A ideia desse livro, e é o que eu acho mais bacana, o que o autor propõe, é ser um manual, um orientador sobre o que ler, né? No início do livro, o autor ele faz uma pequena introdução e ele argumenta sobre a necessidade de se ter hoje em dia um livro como esse, um pequeno manual, um orientador de leitura e de leitura de literatura brasileira, por dois motivos. O primeiro motivo é pelo aspecto geral da literatura, né, que é conhecer a arte, os usos e costumes, a produção cultural geral de um povo, expresso através das letras. Então, o livro, esse livrinho aqui, ele traz um texto que é um bate-papo do autor com o leitor, como se fossem amigos conversando normalmente, e ali ele vai orientando sobre os principais temas da literatura brasileira, os principais estilos, os principais autores, as principais obras, né? Ele vai citando, vai explicando sobre aqueles momentos históricos da literatura nacional, né? E ele faz isso, né? E aí vem a segunda observação, porque como um professor já experimentado, o Luiz Augusto Fischer, ele é professor desde 1984 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É um cara já bem experimentado como escritor, tá bom? Ele é colunista do jornal Folha de São Paulo, escreve para algumas revistas como a Bravo e a Super Interessante. Então, é um profissional das letras, de fato. Além do âmbito acadêmico, ele também usa a literatura profissionalmente em diversos segmentos ou em diversos veículos de comunicação. A proposta do livro dele é essa, ser um livro que oriente sobre o que ler. Por quê? Porque a gente fica aí hoje em dia com o nosso ritmo de vida, o nosso modo de vida, né, ele é muito corrido, a gente acaba assumindo um monte de responsabilidade só para pouco tempo para se dedicar a outras coisas, né? Como no caso a literatura, que muita gente afirma que não lê ou tem pouco hábito para leitura porque o tempo é reduzido, né? Há controvérsias sobre isso, mas enfim, é um argumento. E o argumento dele, segundo a visão de uma pessoa experimentada no ramo da literatura, né? E ele faz na introdução do livro alguns apontamentos, algumas observações bem pertinentes, né? A literatura, principalmente a literatura brasileira, ela foi adquirindo ao longo do tempo um estereótipo de ser uma literatura difícil, chata, muito com um vocabulário muito rebuscado, né? Porque, lógico, a literatura brasileira ela tem uma sequência histórica, ela tem uma cronologia. Então é natural de que, se a gente for estudar alguns autores, por exemplo, do século XIX, a forma como se escreve naquele período é diferente. Pode trazer alguma dificuldade a quem não está habituado com a literatura daquele período, porque se a gente vai ver o vocabulário, é um vocabulário mais distinto, né? Dentro de uma escrita, vamos dizer assim, mais ortodoxa, dentro do que se prevê, né,
o uso gramatical da língua. Então, a literatura brasileira, ela foi se tornando bem difícil de se colocar, de se estudar, exatamente porque o público sentia essas dificuldades. Isso já começava na escola, né? A escola, ao mesmo tempo que trazia essa literatura ao aluno, ela também restringia, porque o cidadão brasileiro, depois que ele sai do âmbito da escola, depois que ele perde o contato ou com o ensino médio, ou mesmo numa graduação, ele acaba tendo ali um distanciamento das letras. Isso também é outra coisa percebida pelo autor, né? Não há uma política pública que fomente a continuidade, né, o consumo do produto livro de literatura brasileira de uma maneira mais relevante, né? E ele vai justificar isso através de pesquisas estatísticas, onde ele vê que autores de uma certa relevância muitas das vezes não conseguem esgotar uma edição de 15 mil volumes, de 15 mil livros. É muito difícil você ter um escritor ou um autor que consiga bater essa marca muitas vezes, ou seja, fazendo reedições de uma mesma publicação. Então, aí ele vai fazer esse apanhado, né? Bom, é difícil um autor já renomado vender 15 mil cópias de um livro no universo de 200 milhões de habitantes. Quer dizer, é realmente um público muito pequeno. E o tamanho desse público, e ele também fala isso na introdução, é geralmente porque a gente não tem, né, um dimensionamento por escala da nossa sociedade para incentivar a pessoa a conhecer a literatura brasileira. Muitas vezes o aluno ele tem contato com a literatura brasileira na escola, depois que ele se afasta e começa uma vida adulta, mesmo numa vida acadêmica de nível superior, uma faculdade, muitos não vão conseguir ter acesso, ou não vão querer, ou não vão ler livros de literatura brasileira. E isso a gente percebe em cursos de direito, em cursos de medicina, porque a carga de disciplinas dessas graduações já é muito extensa. Então, acaba-se não se privilegia a continuidade do estudo da literatura brasileira. E, consecutivamente, como isso não é fomentado de uma maneira mais ostensiva nas unidades educacionais do nosso país, né, apesar de se ter todo um esforço para que isso aconteça, acaba-se tendo que ele também aponta no livro como leitores não profissionais, ou seja, são leitores que fazem uso da leitura como um meio de entretenimento, não usa a leitura, a literatura como um meio de sustento, né, de um meio profissional. E a proposta do livro é exatamente ser mais uma ferramenta de orientação para incentivar a leitura e destacar que sendo a leitura de literatura brasileira, que é uma outra ideia também muito bacana, porque, afinal de contas, um povo deve conhecer a sua cultura, a sua história, os seus usos e costumes e o desenvolvimento disso numa linha histórica, né, numa linha cronológica, de uma maneira bem distinta. Então, o livro, Literatura Brasileira, Modos de Usar, é essa ferramenta que o autor propõe e que se propõe a ajudar, né, o leitor, o consumidor de literatura, né, a saber em que ele se debruçar. Né, porque se a gente for parar para pensar, sempre a gente vai achar que leu muito pouco, mas isso em função de um universo de possibilidades de leitura. Né?
mas o mais importante na proposição desse livrinho é exatamente orientar, ter um caminho sobre o que ler. Como ele mesmo diz, ler mais, para poder ler mais e ler com qualidade, né? E aí ele propõe no livro os principais estilos, os autores mais lidos, as obras mais relevantes. Então, esse livrinho aqui, Literatura Brasileira, Modos de Usar, do Luiz Augusto Fischer, é essa ideia, é essa ferramenta em que vai nos possibilitar aí ter um norte, né, de um caminho a seguir para a gente poder ir enriquecendo o nosso cabedal de leituras, de obras que nós vamos aí consumir e que nós vamos adquirir mais conhecimento e ter mais qualidade sobre esse conhecimento na forma e na escolha sobre o que ler. Tá ok? O livro, esse livrinho aqui eu encontrei ele na Livraria Leitura. É um livro que eu não lembro o preço dele agora, mas é bem assim, foi um preço assim bem em conta, né? Mediante a realidade hoje também do que muita gente reclama que eu não consumo livro porque eu acho muito caro e tal. Então, assim, eu tenho encontrado na Livraria Leitura assim, grandes possibilidades, porque praticam preços muito bons, preços justos, honestos e em diversos segmentos da literatura. Tá ok, pessoal? Então, a proposição para esse vídeo é esse livrinho, né? Eu acho legal tê-lo em mãos, porque ele também é um livro que é pequeno, ele é profundo em conhecimento, mas ele é conciso. E aí entra também num outro detalhe daquelas pessoas que dizem que tem pouco tempo para ler, então quer dizer, às vezes a pessoa quer se orientar sobre o que ler, aí vai procurar um livro de história da literatura para ver as obras. Um livro de história da literatura é um volume realmente grande, seja ele qual for. Então esse livro aqui ele é menor e não deixa de ser objetivo nem profundo nos pareceres que ele tem sobre o que ler de literatura brasileira, ok? Um grande abraço para vocês. Quem puder aí dar um joinha para poder colaborar com o canal, eu agradeço. Um grande abraço a todos.